E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Oficina da Mente, hoje excepcionalmente gravado, falando sobre as múltiplas inteligências. E antes de continuar, nós temos ainda 3 inteligências para serem abordadas e falar até um pouquinho mais sobre essa naturalidade e o desenvolvimento do hábito, né, que desenvolve a inteligência. Fazem, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos amigos telespectadores sobre o IDHP e o trabalho que vocês fazem. Legal. Lá, nosso intuito é o desenvolvimento do ser, né, em todas as suas potencialidades, muito que a gente está conversando aqui, e nós atendemos lá com várias especialidades. Eu sou terapeuta holístico, então trabalho com acupuntura, psicoterapia, florais, e temos outros profissionais que atuam com terapia corporal, yoga e tudo mais. Você, entrando no nosso site, você consegue ter uma noção. É pazian.com.br, pazian.com.br. Se você quiser ser atendido, é só ligar, marcar um horário, o telefone é 2591-9876. E no site ainda você tem a nossa loja virtual. Tem diversos CDs, são dissertativos, dos assuntos que a gente conversa aqui, e os livros. Eu citei um livro no bloco anterior, que eu falei sobre o hábito, né? O livro chama-se Prosperidade, em 42 dias, e a ideia é criar o hábito da prosperidade. Então, cada dia é um tema diferente para a pessoa ir modificando, tentando acertar o prumo, né? E criar o hábito de que tudo pode ser melhor. Então, como eu citei o livro, a gente chama isso de fazer um jabá, né? Exatamente. Fazer um jabazinho aqui. Tem lá o livro para você dar uma olhada. Legal, pronto. Bacana. E para a gente continuar, Pazê, antes da gente ir para a nossa imagem novamente, mostrar aqui as outras 3 inteligências que faltam, nós estávamos falando sobre a naturalidade, né? O desenvolvimento da inteligência. E eu lembrei de um conceito que o Daniel Goleman, que também é um psicólogo, um PhD, que estuda a mente, né, e o cérebro de várias formas, ele fala sobre a questão das 10.000 horas. Então, o que é isso, né? O que as pessoas muitas vezes entendem errado. Elas entendem que, ao repetir uma ação por 10.000 horas, elas se tornam mestres naquela ação. E tem um pequeno porém, tem uma pequena vírgula aí. Porque não é repetir a ação por 10.000 horas da mesma maneira, mas repetir aquela ação, analisar os erros, mudar a sua ação e torná-la a repetir. Exatamente. Ele até dá um exemplo do jogador de futebol que vai bater uma falta e ele quer se tornar um mestre em bater falta. Se ele chutar a bola das 10.000 horas do mesmo jeito, ele não vai se tornar um mestre. Agora, se a cada vez ele perceber que ele tem que bater um pouco mais para a esquerda, para a direita, no centro, embaixo da bola, depois de 10.000 horas, é garantido que ele se torna um mestre. Você quer ver, fazer uma puxadinha aqui para o Espiritismo? Claro. É usar essas 10.000 horas para as pessoas que já leram o Evangelho e o Livro dos Espíritos 20 vezes. Não, eu já li 20 vezes. Mas será que gastou 10.000 horas lendo, estudando? Será que mudou? Não basta ler, a gente tem que ler e melhorar, porque senão cada leitura que a gente fizer vai ser apenas uma leitura. E é interessante que a gente consegue fazer um link também com o perdão. Quando Jesus fala perdoai 70 vezes 7, que é, claro, uma figura de linguagem, daria... Matematicamente, usando a inteligência lógica e matemática, 490 vezes. Aí já vi gente falar assim, nossa, já estou no 489, logo não perdoou mais ninguém. Não precisa mais, né? Agora, se a gente parar para pensar e falar, é perdoar a mesma pessoa pelo mesmo erro as 490 vezes. Isso cria um hábito, né? Depois fica natural. E por falar, é duro, hein, cara? É difícil. Você foi tocar num assunto, ainda bem que não é assunto para hoje aqui, viu? Mas a gente pode falar mais sobre isso. E nós vamos então para a nossa imagem novamente, para ver a 6ª inteligência. A inteligência verde claro lá em cima, intrapessoal e espiritual. Muito a ver com o tema que a gente aborda aqui na TV Mundo Maior, né? Ela é a capacidade de se compreender e controlar internamente, acessar sentimentos e refletir sobre eles.
permite que a pessoa se aprofunde a visão e compreenda as razões sobre o porquê de uma pessoa ser do jeito que é. É interessante que aqui o link que se faz é reforma íntima e autoconhecimento. Qual a importância, paciente, de se desenvolver no autoconhecimento, se controlar internamente? Eu acho que essa inteligência é tão importante que eu penso que é um dos principais motivos, né, de estarmos aqui na Matéria, encarnados, e ela engloba todas as outras. Sim. Né, se a gente for analisar assim de uma forma bem fria. A parte espiritual, antes, era considerada algo religioso e olhado com muito ceticismo pela ciência. Hoje já não. Existem aqueles cientistas que são mais assim, não quero saber, isso não é nada. Mas tem uma grande parte que estuda, que pesquisa. Tem uma matéria que saiu no nosso jornal agora de agosto, que fala sobre isso, da ciência trabalhando a vida após a morte, trabalhando a existência, sim, da vida após a morte, falando de multiversos. Então, a coisa está sendo debatida, né? Opiniões contrárias, mas a ciência já estuda essa parte da espiritualidade do além de nós. Né? Então, isso é muito importante. Só que, antes disso, vem desenvolvendo a parte do dentro de nós. Sim. Já faz algumas décadas que isso vem sendo trabalhado, estudado, que dá oportunidade, por exemplo, de nós termos um programa como esse, e muitos outros que tem aqui na TV, de trabalharmos questões do nosso eu mais profundo, e fora disso, falar do universo, falar de coisas assim muito importantes. Então, eu acho que é uma parte da nossa inteligência, vamos dizer assim, né? Uma faceta da nossa inteligência que está embrionária e vai se desenvolver muito ainda. Sim. E aí tem um link direto com a imagem que a gente vai ver de novo e a nossa 7ª inteligência, que vocês vão ver aí na telinha, que é a inteligência interpessoal, a inteligência roxa que está ali embaixo. E é interessante que ali, o que a gente observa, né? É sempre uma relação de mais pessoas, né? Uma pessoa ali colaborando com o guarda-chuva, carregando as pessoas, né, no colo, nos braços, e também engrenagens, né, fazendo funcionar alguma máquina. Na inteligência interpessoal, o que nós vemos é a capacidade de estar consciente sobre as coisas que os nossos sentidos às vezes não conseguem captar. Ou seja, a gente consegue interpretar palavras, gestos, as intenções. E segundo o próprio Howard Gardner, ele diz que essa inteligência é valiosíssima para quem trabalha em grupo, porque você consegue perceber quais são as dores, as necessidades do outro. No Espiritismo a gente fala muito sobre isso também, né, Pazé? Sim. Também perceber o outro e as necessidades. Tem uma coisa que é feita no Espiritismo, que, com denominações diferentes, mas que nós chamamos de consulta espiritual, que é evidente que existe toda a ajuda, vamos dizer assim, da espiritualidade, mas a gente faz com as nossas sensibilidades. Então a gente capta o que acontece com a pessoa, as suas necessidades para poder ajudá-la. Então primeiro tem a intenção. Sim. Vamos fazer uma consulta espiritual, é um grupo, existe uma sinergia no grupo, e aí vamos entender o que essa pessoa necessita, o que ela tem e naquilo que a gente pode orientar e ajudar. Que é bem um exemplo de desenvolvimento. Porque nas escolas de desenvolvimento mediúnico, as pessoas vêm, poxa, mas eu vou conseguir, vai. E nos treinamentos que são feitos, ela vai se desenvolvendo. Sim. E muitos atingem assim uma sensibilidade excepcional. E que nem achava que teria em algum momento. Sim, né? Exatamente. Isso mostra claramente, né, que isso é possível, que essa sensibilidade ela se desenvolve. Mas eu entendo que sempre baseado no intuito de ser útil. Me parece que algum mecanismo que auxilia, né, esse desenvolvimento. Inclusive, entre as profissões que têm essa inteligência mais desenvolvidas estão os professores, os psicólogos, os terapeutas, advogados e educadores. Ou seja, pessoas que lidam no seu dia a dia profissional com outras pessoas. Mais né? isso. E a nossa última inteligência que a gente vai ver aí na telinha, que essa foi a inteligência que Gardner colocou depois, é a naturalista, em verde, um pouco mais escuro. Você vê a relação do ser humano com a natureza e os animais.
né, os vegetais e animais. Ela é a capacidade de detectar, diferenciar e até categorizar as questões relacionadas à natureza, como os animais e vegetais. E também, em segundo lugar, né, essa é uma inteligência considerada essencial para a manutenção da espécie humana, porque a gente se desenvolve através da natureza, né? E a gente vê muitas vezes, Pazia, essa inteligência sendo deixada de lado, né? De uma maneira que, assim, as pessoas ficam muito presas ao lógico matemático, a criar coisas, indústrias, destruir a natureza e não tá nem aí pro futuro. E é muito importante se ligar aqui também, né? Há já algum tempo um incentivo, né, a esse olhar da humanidade para essas questões. Eu diria que o Espiritismo, da maneira como surgiu, colocando o homem como uma fase, né, mais evoluída de todas essas outras fases, né, minerais, vegetais, animais e tal, eu acho que já era o início de uma mudança, para a gente começar a olhar para esses outros reinos com mais propriedade. Então, sabemos hoje que se nós não cuidarmos do nosso planeta, da natureza, a gente não vai ter mais lugar para ficar. Então, me parece que essa é uma das áreas que naturalmente, né, quase sem pressão, será desenvolvida. E precisa ser desenvolvida, né? Precisa. Bom, nós estamos chegando então ao fim do nosso programa de hoje. Pazian, agradeço mais uma vez. Muito boa conversa, reflexão. E convido você que está nos assistindo, tem alguma dúvida sobre o tema? Você tem uma inteligência que você considera que é mais desenvolvida que outra? Manda pra gente a sua mensagem através do e-mail do programa, oficinadamente@tvmundomaior.com.br. E faço também aqui um convite para que você participe da campanha Espiritismo Precisa de Você SOS, acessando o site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Ali você encontra as formas de colaborar. Seja você sócio do Clube Amigos da Boa Nova e podendo até aumentar a sua contribuição por alguns meses, ou fazendo uma doação espontânea. Você também pode ligar para 0800 12 18 38 e falar com os nossos telefonistas que vão te atender com todo o carinho do mundo. Participe dessa campanha e colabore conosco. O programa Oficina da Mente fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço e fique com Deus.